de Cumaru. Conheço o seu genro, ele é médico. Conheço. Começa agora, ao vivo, pelo Facebook. O programa A Hora da Verdade. A Hora da Verdade. As principais notícias de nossa região. Tudo o que você precisa ouvir para ficar bem informado. Agora, programa A Hora da Verdade, com Rony Barros. Programa A Hora da Verdade. Programa A Hora da Verdade. A informação direta, do jeito que você precisa saber. Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa A Hora da Verdade. Hoje no programa A Hora da Verdade estamos recebendo um dos mais conceituados advogados da região da Mata Norte, doutor João Guerra. Também conosco a professora Severina Tavares, onde iremos abordar diversos assuntos correspondentes às eleições municipais de 2020, mais especificamente para a cidade aí de Nazaré da Mata. A professora que sempre tem participado conosco das nossas lives, hoje ela é a nossa convidada. Boa noite, professora Severina Tavares. Satisfação em tê-la aqui conosco. Boa noite, Rony Barros. Boa noite, doutor João Guerra. Né? É uma satisfação estar aqui hoje. E boa noite a todos que estão acompanhando a live. Boa noite, doutor João Guerra. Satisfação em tê-lo aqui conosco no nosso programa A Hora da Verdade. Um amigo também mediador aí do seu Instagram, o Cidadão Arretado, trazendo orientações para o seu público. Seja bem-vindo ao nosso programa A Hora da Verdade. Uma boa noite, Rony Barros. Boa noite, professora Severina Tavares. Primeiramente, eu gostaria de registrar aqui minha satisfação em participar desse programa com pessoas de tamanha credibilidade, como a professora e você também, Rony, tem um programa muito interessante e muito importante. Então, fica aqui meu agradecimento pelo convite. Amigos, eu que lhe agradeço, não é? Desde já, quero aqui também pedir desculpa a todos vocês, porque essa live era para termos realizado desde a semana passada, mas por motivo de forças maiores, não pude realizar, mas hoje estamos aqui para falar sobre a questão do papel do vereador. Né? Sabemos que é um papel importante quando eles são eleitos pela maioria legítima do povo de sua cidade. Quando o povo escolhe eles, é porque acreditaram nos seus projetos e acreditam que eles irão corresponder com os votos que os eleitores assim depositaram nas urnas. Doutor João Guerra, para nós e amigos telespectadores do programa A Hora da Verdade, o senhor que é um homem de experiência na área jurídica, qual é o papel do vereador? Bom, Rony, primeiramente eu gostaria de registrar aqui que o vereador ele exerce um importantíssimo papel para a sociedade, pois ele representa o povo de sua comunidade, de sua cidade, de seu, no caso, o vereador parlamento municipal de sua cidade. E estamos no ano eleitoral, então nada mais apropriado do que promover esse tipo de debate que você está promovendo aqui, muito oportuno e muito esclarecedor, trazer pessoas como a professora Severina Tavares, que desenvolve um trabalho aí já há algum tempo, 7 anos já, aula cidadã, que tenta explicar, inserir a população dentro do ambiente da política, trazer para os cidadãos que ainda estão no ensino médio, justamente esse funcionamento do parlamento, que é o que nós também estamos abordando aqui hoje. Parlamento municipal, o papel dos vereadores. Fica à vontade. Professora, nós sabemos que muitos dos jovens, eles ficam naquela ansiedade, principalmente nessa fase de 16 anos, onde irão tirar o seu título de eleitor e vão votar,
pela primeira vez? Qual tipo de conceito a senhora, como educadora, traz para esses jovens eleitores? Veja só, quando a Constituição de 1988 instituiu o voto para os jovens, né, a partir de 16 anos, houve muito debate, né, nos meios de comunicação, na sociedade em geral, sobre a credibilidade desse voto. Então, assim, diante desse contexto, né, nós começamos a pensar como os jovens para o exercício de cidadania através do voto, né? E aí a gente percebeu que os jovens, mesmo com 16, 17 anos, eles podem atingir uma maturidade para exercer de fato, né, nossa democracia manda, que é eleger os nossos ditos representantes. Então, dessa forma, nós trabalhamos com os alunos na escola e levamos para a Câmara dos Vereadores, né, para que eles possam acompanhar as sessões, e aí a gente começa a ver uma transformação no momento em que eles, criticamente, né, de uma forma segura, eles possam exercer, de fato, o seu voto com consciência, que isso é o principal dentro da nossa sociedade. O vereador, ele desempenha o seu papel fundamental para com a harmonia entre o executivo, mas é importante também eles, como representante legítimo do povo, a qual ele foi escolhido, escutar a voz do povo, não tão somente no período eleitoral, mas após tomar posse também e exercer este cargo, doutor João. Exatamente, Rony. O que acontece, hoje nós vivemos numa democracia representativa, diferente do que já aconteceu em outros tempos, na Grécia Antiga, por exemplo, o berço da democracia, em que a democracia era direta, ou seja, os próprios cidadãos que se reuniam em praça pública, como, por exemplo, se fosse Nazaré da Mata, imagina os cidadãos nazarenos se reunindo em frente à Praça da Catedral e decidindo as questões públicas. Hoje, nós não temos nem tempo, porque nós nos dedicamos sempre às nossas atividades profissionais e pessoais, familiares, e nem vivemos numa sociedade que tenha uma simplicidade que permita isso. Nossa sociedade ela é complexa, ou seja, tem muitos problemas para serem resolvidos. Nosso dia a dia é muito atribulado. Por isso, nós precisamos eleger alguém que represente a nós, cidadãos, que se reúnam, em vez de na praça pública, nós todos, que se reúnam na Câmara de Vereadores e possam discutir os assuntos pertinentes ao interesse da população local. Por isso é que o vereador precisa estar com um canal aberto de diálogo, não apenas durante a eleição, mas durante todo o mandato, porque durante todo o mandato é que a população vai poder levar problemas para eles, vereadores, e eles vão providenciar uma solução. Eles vão identificar uma solução que pode ser dada para aquele problema, na verdade, e tentar convencer, na verdade, fiscalizar e trazer o executivo à baila para dar efetividade a esse tipo de solução, ao tipo de solução sugerida pelo parlamento, pelo legislador, e assim conseguir satisfazer o anseio dos munícipes, da população. Por isso é que esse canal de diálogo está aberto todo o período, principalmente hoje, que é tão fácil, em razão da tecnologia que nós temos, todos têm hoje acesso, não todos têm acesso, mas é mais fácil você conseguir acesso a um vereador hoje através do celular do que precisar marcar uma reunião com o vereador. Olha, quero aqui agradecer a participação de Jurandir Paulo conosco, a Marília Vasconcelos, também ao Marinaldo Tavares, a Ivanei Pereira, vocês que estão aí curtindo a nossa live, compartilhem, pessoal, façam os seus comentários, porque os nossos amigos doutor João Guerra e a professora Severina Tavares irá tirar dúvidas importantes para vocês. Quero aqui agradecer aos amigos que estão aí curtindo a página Herculano Bandeira, tá certo? Então, compartilhe para que outras pessoas possam tirar também as suas dúvidas neste bate-papo aqui nessa noite. Professora, sabemos que o papel do vereador não é só de ficar sentado na cadeira
tomando água, cafezinho, discutindo assuntos pessoais, ao invés de discutir assuntos importantes para a comunidade. Exemplo, elaborar projetos, criar leis, cobrar do executivo e fiscalizar realmente como deve ser aplicado o papel do vereador. Aí, Nazaré da Mata, qual é o seu ponto de vista? Os que aí estão nessa casa, Joaquim Nabuco, eles estão fazendo isso? Eles estão representando bem a população de Nazaré? Veja só, a gente sabe que para toda regra existe exceção, né? Então, assim, o papel do vereador é justamente o que você colocou. E o vereador, ele precisa ser aquele político que olhe constantemente para a população. Então, lamentavelmente, a gente percebe que, na unanimidade, isso não acontece aqui na cidade, né? Existem vereadores que deixam a desejar, né? Cumpre ou não executa como deveria. E a que se deve isso? Muitas vezes com os próprios eleitores. Por quê? Porque nesse período de pré-campanha e de campanha eleitoral, o cidadão precisa ter critérios para escolher quem ele quer que o represente, né? Então, ele precisa ter essa visibilidade. E, lamentavelmente, muitas vezes se escolhe um político, ou, aliás, um candidato para que seja o seu representante, que não, nem ao menos sabe como funciona uma Câmara Municipal. Muitas vezes que nunca há uma sessão na Câmara e que pensa que ser vereador é fazer muitas vezes aquilo que quem faz é o prefeito. E chega junto da casa junto do eleitor, promete calçar ruas, construir escolas, entendeu? Oferecer aquilo que o executivo que deve. Então, devido a isso, a gente se depara com câmaras municipais despreparadas para exercer de fato o seu mandato. Porque o vereador, ele precisa ser aquele político que olhe constante para o povo e não se disciplina aos dias de sessão. Então, eu acredito que não apenas aqui na Mata, mas nos 5.570 municípios brasileiros, isso seja uma realidade. E a gente precisa mudar isso na cabeça das pessoas, porque isso é cultural, tá? O eleitor não sabe qual é o papel do vereador e muitas vezes o pré-candidato e candidato não sabe o seu papel ao ir exercer um cargo de parlamentar. E aí a gente passa a ter que conviver com essa realidade por 4 anos. E pagar um preço caro, né? Exatamente, os candidatos, né, se certificar de realmente qual é o seu papel enquanto legislador, caso seja eleito, mas também aos eleitores, cidadãos, reconhecer se aquela pessoa apresenta realmente condições de lhe representar. Porque muitas vezes você vê numa Câmara Municipal um vereador que não tem voz, que não sabe requerer ou exigir que seja feito o ofício dos munícipes. Como é que essa pessoa que não tem, não pode lhe representar? Doutor João Guerra, está chegando aqui uma pergunta muito importante. Ivanei Pereira, ele diz, o que é a lei orgânica e o que isso significa na prática para o município? Perfeito, muito boa pergunta. Eu estou vendo aqui a presença do professor Salustiano Pereira, eu gostaria de dar boa noite a ele. Boa noite também a Ivanei Pereira, parabéns pela pergunta, Ivanei. A lei orgânica, Rony, nada mais é do que a Constituição do município. Nós vivemos numa república federativa. O que isso significa? Significa que nós temos 3 entes federados, União, Estados e municípios. Temos o Distrito Federal também, que acumula competências dos estados e dos municípios, mas a lei orgânica, ela diz respeito ao município. Nós temos a Constituição Federal, que é a Constituição da União, na verdade aplicada a todos os entes, mas cada estado também tem a sua Constituição própria e cada município também tem a sua lei orgânica, a sua Constituição, que é chamada de lei orgânica, certo? A lei orgânica, ela reproduz muito do que está na Constituição Federal, até porque a Constituição Federal ela é obrigatória para todos os entes, já que diz respeito a todos os entes da federação, embora seja instituída a nível federal. Ela diz respeito a todos os entes, e a lei orgânica ela vai trazer regras de constituição do município, ou seja, regras mais importantes que devem ser aplicadas e seguidas pelos 2 poderes, no caso, porque o município não tem poder judiciário.
No caso do município, poder executivo e poder legislativo. As principais regras desses poderes, de como eles devem se comportar e de como o legislativo se comunica com o executivo, por exemplo, as principais regras estarão lá. A importância prática de saber essas regras é justamente para o vereador, principalmente, saber, primeiro, como funciona o poder legislativo, porque apesar de ter o regimento interno da Casa Parlamentar, da Câmara Legislativa, que vai dispor das regras de funcionamento do poder legislativo da Câmara Municipal, essa lei orgânica ela já traz regras mais genéricas, que são de aplicação obrigatória, mas que vão ser melhor detalhadas pelo regimento interno da Câmara, e também essa lei orgânica, o vereador vai poder ver, analisando essa lei, e analisando a postura do Poder Executivo, do prefeito, dos secretários, se está tudo ok, e cumprir bem o papel de fiscalizador dele. Verificar se realmente está tudo dando certo, se está tudo correspondendo ao que a lei orgânica prevê que deve ser feito. Olha, eu quero aqui agradecer aos amigos internautas que estão participando conosco, ao Mi Amaro, ao Joel Silva, Lucinete Pereira. Ela está dizendo aqui: é pena que em Nazaré da Mata não tem como marcar nenhuma reunião com os vereadores do nosso município, pois passa tempo todo se escondendo da população e só aparece no tempo de campanha política para prometer o que não pode, pois são vereadores de cadeira. Isto é vergonhoso, né, professora Severina? Exatamente, porque o papel do vereador, ele está próximo à comunidade, né, a toda a população. Esse é o papel do vereador. Ele é aquele que entra em contato com o povo, ou seja, ele é a voz do povo, porque o povo o elegeu para lhe representar. Então, mesmo quando o vereador não chega no seu bairro, porque não deveria ser apenas na época, ele teria que estar presente junto ao povo durante os 4 anos de mandato. Esse é o papel do vereador. Então, se você percebe que o vereador, ou seja, os representantes da sua cidade, do parlamento, eles não chegam até você, nada lhe impede que você vá à Câmara Municipal, porque ali é a casa do povo. A Câmara Municipal é a casa do povo, né? O povo é o mandante, os vereadores são os mandantes. Então, quem manda somos nós, entendeu? Então, eles estão lá porque nós os colocamos. Então, se você é difícil encontrar um vereador na sua rua, vá à Câmara Municipal e exija falar com eles, porque esse é o papel nosso de cidadão. Agora, lamentavelmente, o que é que acontece? Os candidatos a vereadores vão aos bairros na época de campanha, se aproxima demais da população e, quando é eleito, se esquece completamente. Então, se você elegeu aquela pessoa, e mesmo se você elegeu os que foram eleitos representam a sociedade, você tem o dever e o direito de chegar à Câmara Municipal e exigir deles, de cobrar, sabe? E se tiver uma organização da comunidade, ainda fica mais forte, se você vai sozinho e não consegue. Mas se a sociedade está organizada, pode ir para uma sessão na Câmara, que, lamentavelmente, pouquíssimos vão, certo? Porque se organizam para eleger o vereador ou o prefeito, mas não vai acompanhar os trabalhos dele. Então, nós temos que fazer isso. Esse é o cidadão, de cobrar e exigir que eles continuem, não é, fazia na época de campanha, e ver se eles realmente vão cumprir aquilo que prometeu, né? Fiscalizando justamente o executivo. Olha, aqui conosco também o professor Salustiano, que já foi citado aí, parabenizando o doutor João Guerra. Ele também está parabenizando a professora. Está chegando também aqui outra pergunta excelente, que muitos não sabem, né? E é justamente isso, pessoal. Vão compartilhando, porque aí vocês, como cidadão, vão tirando aí as suas dúvidas. Doutor João, o que é a PPA e como essas informações podem chegar ao cidadão? Essa pergunta que nos faz o pastor Wilton Marques. Perfeito. Uma pergunta de bastante complexidade técnica. Parabéns ao Wilton pela pergunta.
eu acredito que ele esteja fazendo referência ao plano plurianual, PPA. Sim. Tem a ver com o orçamento da cidade, tem a ver com as diretrizes do orçamento da cidade. Quando você trata de orçamento público, existem 3 leis básicas, que é o plano plurianual, são o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. São instrumentos jurídicos onde você consegue identificar para onde vai o recurso arrecadado pelo município, no caso, pelo ente federado, mas no caso aqui estamos tratando pelo município. E o plano plurianual, ele traz diretrizes gerais, diferente da lei orçamentária anual, que é votada anualmente para o exercício seguinte, ou seja, ela é votada no ano para o ano vindouro, para o próximo ano. Essas informações podem chegar ao cidadão justamente através dos vereadores, através de um poder legislativo aberto e transparente, com institutos, ou seja, se quisermos olhar a transparência de uma Câmara de Vereadores, nós podemos olhar o regimento interno dessa Câmara e podemos verificar se nesse instrumento, se nesse regimento interno, há a previsão de ferramentas que permitem a acessibilidade do cidadão, como, por exemplo, uma tribuna, por exemplo, a tribuna popular, uma comissão de legislação participativa, a possibilidade de serem feitas, que são mais conhecidas, de serem feitas as audiências públicas. Quando você vota uma lei orçamentária anual, quando o Poder Legislativo está votando a lei orçamentária anual, que recebe do Poder Executivo, essa lei orçamentária ela deve ser discutida, Rony, com os munícipes, deve ser aberta, como a professora bem colocou aí, ela falou das entidades organizadas da sociedade civil. Essas entidades ela têm bastante expressividade. É diferente eu, enquanto cidadão isolado, chegar e querer me comunicar com o vereador para interferir no voto dele. Mas se eu, enquanto membro, por exemplo, da OAB, advogado, me reunir no meu conselho de classe e dizer, pessoal, está votando uma lei lá na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, que diz respeito diretamente à nossa categoria. Vamos nos mobilizar. Com toda certeza, nós teremos muito mais força para interferir na decisão, na votação do deputado, do que se eu, como advogado, fosse lá isoladamente. Então, a mesma coisa se dá também no município. Nós temos as associações do bairro, nós temos as associações, sindicatos de professores municipais, enfim, são entidades que, se elas se organizarem para se comunicar, estabelecer esse diálogo e ser chamada para participar, por exemplo, de uma audiência pública na Câmara Municipal, em que se debate a lei orçamentária anual, ela vai poder sugerir que o vereador faça emendas e não aceite simplesmente o orçamento do jeito que vem do Poder Executivo. O Legislativo ele tem um poder muito grande, muito forte sobre o Poder Executivo, porque ele tem poder de barrar as propostas que vêm do Executivo. Nós não podemos admitir que haja um Legislativo submisso, em que os vereadores da situação votem tudo a favor do prefeito e os vereadores da oposição votem tudo contra o prefeito. Não. O que deve ser analisado não é a autoria do projeto, se é da situação ou da oposição. O que deve ser analisado é o mérito do projeto, se ele efetivamente faz bem ou não para a sociedade, para os munícipes, para a cidade, em que se está havendo a representação. E esse momento da lei orçamentária anual é muito importante, é de fundamental importância, por isso eu parabenizo aqui o Wilton Marques por esse tipo de pergunta que só vem a acrescentar ao debate. Almir Amaro, ele está dizendo, enquanto o povo estiver elegendo compradores de voto, é disso a pior, professora. Enquanto isso aí... o não abrir a mente real, né, de não querer vender o seu voto, é disso a Exatamente. pior. Exatamente. É isso que eu tinha colocado antes, né? Natural. O que é que acontece? O vende seu voto e depois que o vereador, o candidato é eleito, ele já pagou pelo voto, não está devendo mais nada a você, entendeu? E não tem nada que ter esse assistencialismo por parte de candidatos ou por parte de vereadores já hora eleito, né? O papel do vereador não é esse. E o cidadão ele precisa ter consciência disso. Então, por exemplo, quando nós trabalhamos com nossos alunos fazendo essa consciência cidadã neles, é justamente para que eles não caiam nisso aí. A população ela precisa ser reeducada, falando, justamente porque ela espera que o vereador, o candidato ou pré-candidato, né, agora no momento pré-candidato, ele esteja como dando assistência constante, atendendo às suas necessidades, dando saco de cesta básica, consertando uma calçada, e depois que ele é eleito, ele quer continuar com esse assistencialismo, e não é por aí. Se o vereador ele fiscaliza o trabalho do executivo, isso vai acontecer por acréscimo.
porque é papel do executivo fazer isso, e não do vereador. Muitas pessoas acham que vereadores é para fazer, como eu já falei anteriormente, aquilo que o executivo faz, e depois fica dizendo, o meu não faz nada, o vereador não faz, foi o que o vereador fez na cidade. Ora, o vereador ele tem que elaborar leis, fiscalizar a ação do executivo, fiscalizar, ou seja, na figura do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e até mesmo dos próprios vereadores. O vereador precisa fiscalizar os seus pares, se está cumprindo decentemente do cargo que lhe foi instituído pela população. Entende? Então, isso é mudado, a população precisa ter consciência. Então, um programa feito esse seu, né, é de suma importância para que a população ela tenha consciência de qual é o seu papel e qual é o papel do parlamentar. Eu quero aqui dar uma boa noite à nossa amiga, a vereadora a Maristela do Gás, está nos acompanhando. Boa noite, vereadora, seja bem-vinda à nossa live. O nosso amigo Vanei, ele diz, quantas comissões podem existir na Câmara Municipal, doutor João Guerra? Ótima pergunta. Nós sabemos que todo parlamento ele se divide por comissões, porque as matérias de lei, a depender do assunto sobre o qual verse, ele vai passar sobre determinadas comissões. Todo projeto de lei, quando ele é iniciado, ele passa primeiramente pela Comissão de Justiça, que é a comissão onde vai verificar se o projeto está de acordo com a legislação, de acordo com a Constituição, se não tem nenhum vício de caráter jurídico. Depois que passa por essa comissão, a proposição normativa ela vai passar pelas comissões, chamadas comissões temáticas. E aí vai depender do tema sobre o qual verse, por óbvio. Por exemplo, nós temos uma matéria de lei que trate sobre a educação básica no município. Vai haver uma comissão chamada Comissão de Educação. Uma matéria de lei que verse sobre a saúde. Vai haver uma comissão na qual vai passar esse projeto, chamada Comissão de Saúde. Comissão de Administração Pública, para tratar dos projetos de lei que versem sobre os servidores públicos municipais. Então, quer dizer, o parlamento é dividido em comissões e vai haver no Poder Legislativo tantas comissões quantas o próprio regimento interno preveja. Ou seja, isso é uma questão de autonomia da Câmara Municipal. Antes de ser uma autonomia da Câmara, é uma autonomia do município, porque essas comissões podem estar previstas também de maneira menos detalhada na lei orgânica, mas o que eu quero dizer é que não tem uma regra definida para dizer quantas comissões vai haver em cada município. Cada município ele vai definir, de acordo com as necessidades locais, já que vivemos num país com 5.600 e tantos municípios, salvo engano, 700 e tantos, a professora até passou esse número mais cedo aqui. Então, cada município, e um país de tamanho continental, quer dizer, cada município vai ter uma necessidade peculiar, que vai justificar haver comissão que verse sobre determinado assunto ou não. E pode haver, inclusive, comissões além, não só as comissões permanentes, como comissões temporárias, para tratar de pontos específicos que possam surgir no curso de um mandato. Uma comissão parlamentar de inquérito, por exemplo, para investigar a conduta do prefeito, ou de algum vereador, de algum secretário. Uma comissão dessa é uma comissão temática, ela não existe constantemente, ela vai existir para tratar daquele assunto específico que surgiu naquele momento. Olha, eu quero aqui agradecer a Juliana Almeida, está dizendo que a população tenha consciência do seu voto. O nosso amigo Osiris Júnior, ele está chegando aqui e está dizendo, concordo com vocês, mas se não houver uma união entre o executivo e legislativo, existem bons projetos que chegam no executivo e fica no arquivo por inoperância ou falta de conhecimento lá dos vereadores. Professora? Lamentavelmente, muitas vezes acontece o quê? Quando o vereador da situação, ou seja, do lado do prefeito, né, os requerimentos, as indicações que eles elaboram, os projetos de lei, são executados, certo? Quando o vereador é da oposição, muitas vezes isso não acontece. Mas nada impede que os vereadores se unam e comecem a cobrar
a exigir que o prefeito faça. O vereador não pode gerar custos ao executivo, isso aí todo mundo sabe que não pode, mas ele pode cobrar que seja executado determinado feito dentro do município, justamente para beneficiar a população. E hoje nós vivemos com um vasto meio de comunicação, rádio, jornais. Então, esse grupo de vereadores, ele pode muito bem para os meios de comunicação e deixar ciente a população que aquele que ele está requerendo em prol daquela comunidade, ou do município como um todo, o prefeito não está querendo executar, entende? Então, isso passa por essa união, mas é real essa questão que foi abordada. O que a gente vê, lamentavelmente, é o quê? Quando o requerimento a ação, geralmente é apoiado. E aí a gente vê que não deveria ocorrer de fato. Por quê? Porque, terminadas as eleições, não deveria haver situação nem oposição. Deveria haver o quê? Um grupo de parlamentares lutando unido pela sociedade, por aqueles que os elegeram, entende? Então, mas, infelizmente, a gente vê que essa não é a realidade e cabe à sociedade, em geral, se unir e exigir que isso faça através de cobrança e do acompanhamento do trabalho desses. Está chegando várias perguntas. Inclusive, a Juliana, ela diz aqui, por que em Nazaré não vemos sessões participativas, trazendo a Câmara para a população e suas reais necessidades? Em outras lives, eu entrevistando aqui outros pré-candidatos a vereadores, eu citei aqui que eles poderiam criar, professora Severina, doutor João Guerra, a Câmara Municipal itinerante. Hoje, segunda-feira, estaremos numa comunidade da estação. Na terça-feira, estaremos em outra comunidade da zona rural, ouvindo a população, expondo os projetos, como disse o doutor João, a PPA para a população, os projetos de benefício que venha beneficiar não a questão partidária, mas sim a população. E essa pergunta é tão importante como a nossa amiga Juliana Almeida disse assim, por que Nazaré não tem essas sessões participativas, ouvindo o povo? Será que os vereadores só querem ouvir o povo quando vão à casa do povo? Doutor João. Excelente ferramenta a sessão participativa. Em que sentido? Nós podemos, como nós estávamos falando algumas perguntas atrás, nós podemos ter na Câmara comissões chamadas comissões de legislação participativa. O que existe hoje de mais comum é que os projetos de lei, eles são iniciados apenas ou pelo Poder Executivo, pelo prefeito, ou pelos próprios vereadores, ou existe uma situação que é chamada Lei de Iniciativa Popular. A Lei de Iniciativa Popular, pessoal, em regra, salvo engano, pode mudar de acordo com o município, mas existe um percentual mínimo de acordo com a Constituição. A Lei de Iniciativa Popular precisa ter assinaturas de pelo menos 5% dos eleitores do município. Aqui em Recife, por exemplo, significaria haver a necessidade de recolhimento de 59 mil assinaturas, salvo engano, o que é bastante difícil. Desde 1988, da Constituição Federal, a nível nacional, na Câmara Federal, alguns municípios do estado podem ter, e nós não sabemos, mas na Câmara Federal, desde então, só houve 4 projetos de lei de iniciativa popular. É uma ferramenta muito difícil. Ou seja, precisamos criar outros institutos que permitam mais a participação do povo. A exemplo da Tribuna Popular. Existe aqui na Câmara de Recife, existe essa previsão no regimento interno, mas não há aplicabilidade. Porque precisa também haver mais o conhecimento por parte da população, como a professora Severina colocou, de que essa é a casa do povo. Muitas vezes não há essa participação, não por culpa do vereador, mas por culpa do cidadão, em geral, que não sabe acessar a casa do povo, a Câmara de Vereadores. Se a casa é nossa, porque nós devemos nos sentir acanhados em frequentar. Na minha casa eu não preciso ser convidado para entrar. Então, porque na Câmara de Vereadores, que é a casa do povo, o povo precisa ser convidado? Não precisa. Você pode ir lá e assistir das galerias da Câmara, inclusive pressionar para que os vereadores votem em determinado sentido ou outro. Mas se houver institutos como esse, da Câmara, da Comissão de Legislação Participativa, da Tribuna Popular, e também houver a divulgação no município,
por programas como o seu, por exemplo, aqui, que exercem uma importante função, programas dos colegas comunicadores, que exercem essa função de divulgar a informação. Se houver esses institutos, mais facilmente vai haver a comunicação do cidadão com o vereador. Isso é que deve ser estimulado, essa comunicação, através da conscientização do eleitorado, do cidadão, de um lado, e através da abertura da Câmara dos Vereadores, aumentando a transparência com institutos do tipo, pelo outro lado. Olha, a pergunta foi tão importante que a vereadora Maristela do Gás, ela citou aqui que foi criada a Câmara Itinerante, a Tribuna Popular, mas a Câmara, na época, não aceitou. Colocou como emenda na Câmara, né, itinerante, mas que nunca saiu do papel. Isto é lamentável, vergonhoso, pois quem sofre com isto é a população, em não estar sabendo o que está acontecendo de perto, quais as ações que são desenvolvidas pelos seus representantes. Professora Severina Tavares. Isso, né? E assim, a gente percebe que a população, ela precisa ter consciência do seu papel dentro da sociedade e na exigência da execução da função do vereador. Né? Isso é muito importante, porque como foi colocado aí a respeito dessa questão de iniciativa popular, né, de chegar até o povo para saber o que o povo necessita, então o vereador ele tem o poder de ouvir a população, de saber quais são as suas ânsias, os problemas que afetam aquela coletividade, e aí levar para a Câmara e fazer um requerimento, um projeto de lei, ou até uma indicação para o Executivo. Né? Então, o papel do vereador é justamente isso, escutar a população, mas a população precisa ter consciência disso e exigir. Mas o que é que a gente percebe? Em época de campanha, a população ela se mobiliza em nome do seu candidato, muitas vezes geram-se intrigas entre pessoas por conta de candidato A e B, não é? Sabendo que a gente vive numa democracia e cada um tem liberdade de votar naquele que acredita que aquilo que você espera dele, né? Então, e quando ele é eleito, a população simplesmente esquece, deixa à vontade por 4 anos e depois fica reclamando. Então, a gente não pode jogar só nos parlamentares. A população ela tem também uma parcela de culpa. Não é como João ele colocou, né? Ali é o local onde está o seu representante. Então, nada lhe impede de você ir lá e exigir que seja feito ou seja atendida as suas necessidades em termos de coletividade, sua necessidade particular, por exemplo. O que é que acontece muitas vezes? Eu quero um emprego, aí chego junto do vereador para minha filha, para o meu filho, para o meu parente, e não é esse o papel do vereador. O vereador ele tem que trabalhar em nome da coletividade, né? Muitas vezes compra-se votos dizendo que se caso eu for eleito, eu vou conseguir um emprego para você, eu vou fazer isso, eu vou calçar sua rua, e esse não é o papel. Né? E, lamentavelmente, quando é da situação o vereador, muitas vezes o prefeito lhe atende as solicitações, fecha a boca e aquele prefeito nunca mais tem falha, sabe? Lamentavelmente é o que a gente percebe nesses municípios afora. Muitas vezes, eles ficam só vendo o lado positivo do prefeito, conversa e falha na administração. E a gente sabe que toda administração ela é sujeita a falhas, sim. Olha, o Ivanei, ele volta a dizer aqui sobre a questão jurídica. Eu acredito, queridos, que estão participando aqui conosco nessa live, doutor João Guerra, professora Severina Tavares, que muitos vereadores que estão lá no mandato, cumprindo com o seu dever como representante, eles não sabem nem até mesmo a questão da lei orgânica que há no município, porque ele não tem uma orientação jurídica, né? Ele não tem uma orientação jurídica. Então, a pergunta que ele nos faz aqui não seria viável ou interessante que o vereador tivesse um advogado como assessor para lhe orientar mais sobre essa questão jurídica, doutor João? Perfeito. Na verdade, o que se fala quando fala de assessoria é que o vereador, assim como todos nós, na verdade, ninguém é onisciente, ninguém sabe de tudo. E é uma coisa muito natural
É normal que seja assim, e é necessário reconhecer essa característica do ser humano. Nós não somos oniscientes. Então, nós precisamos nos cercar de pessoas que têm, cada um, o seu conhecimento específico. O vereador, enquanto mandatário, enquanto representante do povo, o que ele precisa se dedicar mais é entender os problemas da população, identificar os anseios dos munícipes, para poder, depois de identificar, em conversa com eles, tentar apresentar uma solução perante o legislativo e que seja executada pelo Poder Executivo. Mas, lógico, cada problema, inclusive a solução para o problema também, vai ter as suas nuances de natureza jurídica, contábeis, econômicas, ou seja, vão precisar ser analisadas sobre diversos aspectos, não apenas sobre o aspecto social. De modo que é necessário que o vereador ele tenha no seu gabinete uma assessoria, talvez não necessariamente com um advogado, mas com uma pessoa que tenha graduação em direito, ou com um estudante de direito, um estagiário que muitas vezes tem tanta competência quanto, ou um contador, ou um profissional de determinada área específica, ou uma pessoa que já tenha trabalhado na Câmara e que entenda da lei orgânica e do regimento interno, e que possa assessorá-lo, porque essa assessoria, com certeza, ela é necessária. Ninguém sabe de tudo. Precisamos nos cercar de pessoas com conhecimentos específicos para poder desempenharmos, no caso do vereador, um bom mandato. Osíris, ele volta aqui conosco na live e ele faz uma pergunta muito importante, porque muitos da população não sabem realmente. Veja, o que são indicações, moções e requerimentos? Professora. Veja só, como o vereador ele não pode executar, não é, por exemplo, uma obra, mas ele pode indicar ao prefeito a necessidade de determinada localidade, não é? E para que aquilo possa ser executado, entende? Então, são indicações, né, ou sugestões levadas ao prefeito, né? E aí veio depois, aí veio requerimentos, né? Requerimentos são justamente solicitações de algo que realmente o prefeito pode executar sem gerar custos, né? E aí os vereadores, eles podem fazer, em todas as sessões, na maioria das sessões, existem os requerimentos dos vereadores, em se tratando dessa questão, né, de solicitar do prefeito, ou seja, do executivo, justamente que atenda aquela solicitação de determinada área da cidade ou do município. Moções, eu não estou muito segura, vou esperar que o doutor João aí responda, e ele possa acrescentar mais, que é mais voltado mais para a questão mais da área dele, ele pode até reforçar mais isso aí que eu coloquei, as explicações e requerimentos. Doutor João. Na verdade, Rony, professora, os vereadores, eles praticam determinados atos legislativos, que podem ser vários atos. Existem os projetos de lei, os projetos de modificação da própria lei orgânica, os projetos de resolução que podem alterar o regimento interno, e existem projetos que não são, na verdade, não são projetos, mas são atos que são dirigidos diretamente ao Poder Executivo, na comunicação entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, a exemplo dos requerimentos e indicações, ou entre os próprios vereadores, certo? Quando se trata de moção, eu realmente não estou certo também com relação ao conceito, isso vai estar definido no regimento interno de cada Câmara, mas me parece que se trata de um ato de concessão de reconhecimento, por exemplo, de um voto de aplauso para um munícipe ou alguém que seja importante para o local. Entendeu? Mas isso vai estar sempre previsto lá no regimento interno da Câmara. Vai ter a relação com todos os atos normativos, com todos os atos que podem ser praticados pelo vereador, e vai estar lá a correspondente descrição. Olha, quero aqui agradecer a amiga Marta Guerra, ela está participando aqui conosco, parabenizando aí a doutor João. Essa pessoa é bastante conhecida, né? Marta Guerra, ela sempre está lá na live do nosso amigo Carlos Peruca, participando também. Olha, o Ivanei, ele diz aqui, muitas vezes as pessoas vêm de fora da cidade para iludir a população e fica 4 anos sem fazer nada. Temos que ficar de olhos bem abertos nesses forasteiros, só apenas um alô. Quem mais participa aqui? Salustiano Bira está dizendo ensinamentos básicos
que a professora Severina ensina aos alunos, que deveria ser trabalhado mais para as pessoas. Almi Amaro, ele diz aqui, por que os vereadores trabalham só uma vez por semana? Isso não é uma afronta para quem trabalha a semana toda e ganha bem menos? Professora, principalmente no seu caso, como professora que trabalha aí de segunda a sexta, e o vereador só trabalha uma vez por semana. Veja só, a nossa legislação, né, a Constituição Federal, ela dá essa liberdade aos vereadores exercer outras funções. Ele pode ser um médico, pode ser um professor, pode ser qualquer função, advogado, seja lá o que for. Então, ele pode muito bem exercer outras funções. Isso justamente faz com que ele não precise ter toda essa disponibilidade, melhor dizendo, para a Câmara dos Vereadores. Mas nada impede que os vereadores, eu acho que tem muito a ver também com o requerimento interno da Câmara, ele deve ter o seu momento de participação, até porque eles vão analisar os projetos de lei enviados do Executivo para a Câmara Municipal. Então, para ele fazer essa análise, certamente eles precisam se juntar, se reunir com seus pares para analisar aquele projeto de lei. Então, isso é de fundamental importância, né? Agora, a gente sabe que existe por exemplo, na nossa cidade, aqui na Zona da Mata, é apenas um dia, mas a cidade que são 2 dias, 3 dias, acho que depende muito da população. Então, aqui é um dia por semana. Então, muitas vezes, ainda que alguns por motivos justos, né, que a gente sabe que justifica, mas também, às vezes, há quem não vá, porque realmente não se predispõe a isso. Isso aí é fato, não apenas em Nazaré, mas acho que isso é a nacional, certo? Então, assim, a lei permite que ele exerça outro cargo, mas nada impede que ele tenha essa disponibilidade de ir à Câmara e analisar aqueles requerimentos não, projetos de lei enviados pelo Executivo e também alguma ação, porventura, o próprio presidente da Câmara ou a presidente tenha a discutir com os seus vereadores. Então, isso é comum. Além disso, ainda tem a questão dos vereadores ter necessidade de estar em contato com o povo. Então, se o vereador é aquele político que está em contato com o povo, ele não tem que estar diretamente dentro da Câmara. Ele precisa estar visitando os bairros, visitando os locais, né, no entorno do município, para ver as necessidades. Se ele ficar só dentro da Câmara, ele não vai ter uma visibilidade das necessidades. Pelo menos era isso que deveria ter, porque se diz que o vereador é o político mais próximo da população. Deveria ser, porque a gente sabe que, de fato, nem sempre isso acontece. E ainda foi falado aí sobre a questão de pessoas que vêm de fora, né, para tentar se eleger no município. Mas isso cabe aos munícipes, né? Se você tem um candidato a vereador que mora na sua cidade desde que nasceu, e tem outro que chegou há um ano e se fixou lá, cabe a você. Isso aí é uma liberdade do eleitor. Se a maioria achar que a que chegou o ano passado deve ser eleito, paciência, a vontade do povo não pode, não é? Porque se for eleito, ele foi eleito justamente pelo voto popular. Então, nada impede. Então, aí a culpa não é do candidato, ele foi eleito porque o povo elegeu. Então, cabe aos munícipes avaliar quem melhor tem condições de conhecer o município que se vive e que merece o seu voto para lhe representar por 4 anos. A vereadora Maristela, ela diz aqui, Almi, a sessão é uma vez por semana, amigo, mas em nome de Jesus, com a sua vitória, você verá quantos dias trabalha um vereador. Quem participa mais aqui conosco é o nosso amigo Salatiel Júnior. Ele diz, estou gostando muito da live, todos os assuntos, e parabéns aí a todos vocês. Osíris, ele volta aqui, vereador pode apresentar projeto sobre qualquer emenda, doutor João? É um tema muito importante, principalmente no ano eleitoral, Rony, porque o que nós vemos por aí são muitos pré-candidatos, ou até mais na frente vão ser muitos candidatos, propondo fazer projetos de lei, propondo dar iniciativa a projetos de lei sobre temas acerca do qual ele não tem competência. Primeiro, acerca do qual nem é poder do legislador, porque muitas vezes diz respeito à atividade
do Executivo, e também acerca do qual ele não tem competência porque não está incumbido, de acordo com a Constituição, ao município. Como eu falei aqui antes, nós temos 3 níveis de entes federados: União, Estados e Municípios, e o Distrito Federal, que é o município e Estado ao mesmo tempo. E, de acordo com a Constituição, cada um desses entes vai tratar de determinado assunto. Ao município, só cabe a competência legislativa para tratar de assuntos de interesse local. A exemplo do trânsito da cidade, do horário de funcionamento do comércio da cidade, da saúde, da saúde do município, os postos de saúde, a educação básica e fundamental. Então, são sobre esses assuntos que estão previstos até na Constituição Federal, lá no artigo 30, são assuntos de interesse local. Ele não pode, por exemplo, sugerir que vai alterar a data da prova do Enem, por exemplo, porque seria muito poder, muita pretensão ele querer fazer isso, já que se trata, na verdade, de uma competência de um deputado federal ou do presidente da República, do Ministério da Educação, certo? O máximo que ele pode fazer é querer entrar em contato com o Ministério da Educação, se ele tiver esse contato, para tentar convencer sobre a necessidade de postergar para determinada data. Ele poderia fazer isso, mas apresentar projeto de lei visando fazer isso, ele, infelizmente, não tem essa competência. E a população precisa ficar de olho nisso também, para poder saber se está recebendo propostas realmente execuíveis. Se você vota no vereador porque foi prometido que ele vai cumprir determinado assunto, determinado projeto de lei, depois de eleito, infelizmente, ele não vai poder, porque não compete a ele. Então, o cidadão também precisa ter essa consciência para saber em quem votar. Justamente sobre essa sua resposta, doutor João, eu quero fazer aqui uma pergunta à professora Severina. E quando, professora, a população não recebe visita deste vereador, ele não deveria ter um horário de expediente, ou isto é ilegal? Dentro da lei, eu não sei. Eu sei que eles frequentam, eles têm esse momento na Câmara Municipal, né, como a presidente da Câmara aí colocou. Mas, assim, se exige assim, um horário pré-definido, eu acredito que não. Justo por quê? Porque eles têm essa liberdade de trabalhar em outros vínculos. Agora, se aquele vereador que ele não atendeu às suas expectativas, simplesmente na próxima eleição não vota mais nele. Porque todo poder emana do povo, certo? Então, se você vê que aquela pessoa está no poder e não está lhe representando, passou 4 anos aguentando aquela pessoa, o desmando daquela pessoa, então simplesmente não vota dele, porque colocamos e nós retiramos, entende? Então a população precisa ter consciência disso, né? Então por isso que vem a questão de fiscalizar, de acompanhar, e muitas vezes dizem que o vereador não está fazendo, e muitas vezes e a população não acompanha seu trabalho, e por isso desconhece o que ele está fazendo. Mas, claro, que existem aqueles que ficam a desejar e que realmente não atendem às expectativas da população. Por isso que voto é uma coisa muito séria, certo? Você tem que dar valor ao seu voto. Eu acho que uma das atribuições mais é você decidir em quem você vai votar. Porque ele não vai votar unicamente, ele vai representar toda a sua sociedade. Então, muitas vezes, gente vota em um candidato, seja municipal, estadual ou federal, pensando em benefícios particulares. E não é essa a questão. Você tem que votar no candidato pensando na coletividade. Eu vou votar no candidato porque ele vai me dar algo, não está errado. E você tem que votar se ele vai atender às expectativas dos munícipes. E, para isso, você precisa fiscalizar. Então, deveria ter uma reeducação na sociedade, para que a sociedade, de fato, tenha consciência do poder que o seu papel tem de voto. Como você tem poder, não apenas no ano de eleição, mas durante todo aquele parlamentar, ou prefeito, ou seja, governador, presidente, seja lá qual seja o cargo público que ele exerce. Veja como o nosso voto é tão importante, como a senhora traz aí, na sua resposta, aqui nas eleições passadas, muitos perderam o seu mandato, foram vereadores apenas de um mandato, tivemos vereadores de 2 mandatos, vereadores com 4 mandatos e 5 mandatos, perderam, e o pessoal ficaram perguntando, mas rapaz, fulano só passou 4 anos, né? Outro tinha 4, outro tinha 5,
E agora está sendo a maior dificuldade para voltar. Vimos aí uma pesquisa em rede nacional que 80% do eleitorado está revoltado com os vereadores que lá estão. Com certeza, esses 80% nessa pesquisa querem realmente uma mudança. Então, senhores vereadores que estão no mandato, se vocês não fizeram um excelente trabalho durante esses 3 anos e 7 meses pelo seu povo, pela sua comunidade, pode aguardar que a resposta chegará nas urnas. Olha, eu quero aqui agradecer a Josimar Silva, participando aqui conosco, também ao nosso amigo, a nossa amiga Sandrinha Alves. Ela traz aqui uma pergunta excelente. Muitas vezes a sociedade não tem conhecimento sobre a questão importante do seu papel na hora de votar. Muito menos buscar saber de tudo o papel do vereador. E se torna vítima de falsas promessas, gerando assim um sentimento de esquecimento por parte da sociedade. Muito rico está esse debate, doutor João. Andrinha Alves, muito boa sua colocação. E aí eu queria aproveitar essa pergunta para prestigiar a iniciativa da professora Severina Tavares com a aula cidadã, que ela desenvolve aí no município de Nazaré da Mata, na Escola Dom Vieira, já há 7 anos, salvo engano, são 7 anos. Essa aula cidadã é muito importante, porque se o jovem ele pode começar a votar já a partir dos 16 anos, por que não também saber para que serve um político, para que serve um vereador, para que serve o prefeito, quais são as funções dos poderes, legislativo e executivo. Então, a professora Severina Tavares, nessa aula cidadã, ela apresenta aos alunos conceitos de repartição de poderes, para que serve cada poder, e ensina, inclusive, na prática, levando os alunos, como o pessoal do Nazaré da Mata aí sabe, para visitar a Câmara de Vereadores, assistir às sessões, fazendo com que eles saibam para que serve o vereador e, consequentemente, desenvolvendo uma sociedade mais crítica, que vai haver, portanto, uma maior representatividade. E aí, nesse contexto, eu queria também prestigiar o pessoal que faz parte de um movimento que nós organizamos, que se chama Cidadão Arretado. Eu tive a boa notícia, quando eu fui ano passado aí em Nazaré da Mata, em 2019, dezembro de 2019, para apresentar esse nosso projeto na Rádio Nas FM, e enquanto esperava o momento de ser chamado ao ar, comecei a ler notícias sobre a cidade e fiquei sabendo desse projeto da professora e da professora nesse momento. Nós fomos, na verdade, para apresentar esse projeto e voltamos com o conhecimento da existência da aula cidadã e da professora Severina Tavares. Marcamos uma reunião para apresentar lá na escola, apresentamos e mostramos que o nosso propósito, enquanto Movimento Cidadão Arretado, é justamente difundir esse tipo de conhecimento que a professora ensina aos seus alunos, inclusive por isso nós estamos hoje, eu posso dizer, fiz o convite, a professora aceitou, desenvolvendo esse projeto conjuntamente. Nós tentamos estimular o exercício da cidadania para além do momento do voto, mas durante os 4 anos de mandato, mostrando à população, o professor está com a caneca do Cidadão Arretado aí também, gostaria aqui de mostrar ao pessoal, Cidadão Arretado. Está faltando a minha, viu, doutor João? Vou prestigiar, com toda certeza, vou dar esse presente a você. Superando a crise de representatividade. Objetivamente falando, é esse o nosso propósito. Difundir esse tipo de conhecimento para que o cidadão exerça a cidadania de maneira mais ativa, acompanhe o trabalho dos seus mandatários e saiba dialogar com eles para que, consequentemente, os mandatários, detentores de mandato, desempenhem o mandato que lhes foi outorgado, de maneira a representar nós que estamos do lado de cá, cidadãos eleitores, outorgantes do mandato. Olha, outras pessoas estão participando aqui. Gaspar do Cumbi, ele está dizendo, na prática é assim, todos reconhecem a necessidade da máscara, mas a maioria não usa. Ele está trazendo aqui um assunto, questionando sobre a questão da pandemia, onde nós estamos aí vivenciando. Ivanei Pereira está dizendo, em Nazaré da Mata, a maioria dos vereadores só servem para esquentar a cadeira. Felizmente, só um alô. Josimar diz, professora, a população tem que se conscientizar e não vender o seu voto.
que a população possa exercer o seu papel de cidadão de forma consciente. Acredito que dessa forma teremos verdadeiros representantes. Quando o eleitor ele vende o seu voto, ele não pode cobrar nada daquele vereador. Quando o eleitor troca o seu voto por um saco de cimento, por uma dentadura, por 500 telhas, tá? Você não tem direito de cobrar daquele cidadão que você elegeu como vereador, porque ele vai passar na sua cara de lhe dizer que não tem compromisso com você. E você vai sofrer os seus 4 anos. Ou eu estou errado, professora? Corretíssimo, né? O cidadão, ele precisaria ter consciência que não é papel do vereador estar oferecendo essas coisas. Inclusive, não precisaria nem de ter verbas, né, para as campanhas políticas. Por quê? Porque é justamente a compra do voto. A gente vê que é contraditória. Ela é compra de votos, né? E, no entanto, vem verbas justamente para fazer o quê? Justamente para gastar. Lógico que existem outras despesas, mas, essencialmente, trocar, né, pelo valor que o candidato, na hora, designa para aquele eleitor. Então, o eleitor ele precisa ter consciência, né, que ele tem que exigir do candidato, quando eleito, que cumpra a sua verdadeira função, no caso do vereador, que é justamente legislar, que é fiscalizar a ação do executivo, e também julgar, porque a gente sabe que o vereador ele julga, não é? O uso do dinheiro público, ele julga o uso do dinheiro público, ele vem também a análise das contas dos prefeitos enviadas pelo Tribunal de Contas, cabe ao vereador também julgar se aprova ou rejeita. Então, assim, se você for analisar, o papel do vereador, ele é muito completo, ele é muito sério, são muitas atribuições, é muita responsabilidade para você votar em alguém somente porque ele deu um sentimento. Então, depois, não fique reclamando por 4 anos. Outra coisa, deve fiscalizar a ação daquele candidato, se você votou ou se não votou. Eu penso muito assim, se eu votei no candidato, eu devo fiscalizar muito mais além do que eu não votei. Está entendendo? Porque agora o que é que acontece? Quando a população vota em um candidato, parece que tem uma proteção daquele candidato que não faz nada de errado. Ele nunca. E não é por aí. Então a população deve fiscalizar o parlamentar ou aquele que exerce o poder executivo durante os 4 anos de mandato. E, lamentavelmente, muitas vezes só se analisa no último ano, que é o ano da eleição, que é justamente aí que muitos tentam conseguir o voto do eleitor, fazendo o que não fez durante os 3 anos anteriores, e o eleitor alienado vai e vota naquele candidato que, ora, quer uma reeleição, né? Outra coisa, tudo que o político faz na sociedade é obrigação dele, ele foi eleito para isso, não é favor. Por fazer um favor, né? Ele é obrigação. Eu vejo muitas vezes as pessoas parabenizando porque algum fez determinada, principalmente no executivo, obra, é obrigação dele, ele foi eleito justamente para fazer isso mesmo. Se ele não fez, ele não cumpriu o seu papel. Então, as pessoas têm que ter consciência desse lado, né? E, lamentavelmente, a gente vê que não é por aí que acontece. A gente vê a maioria da população cobrando dos vereadores ações, não é? Doutor João, também é atribuído ao vereador ele fiscalizar as contas do executivo. Como disse aí a professora, muito se esconde por trás dos bastidores e não faz essas devidas fiscalizações verdadeiramente ao executivo. Exatamente. O que acontece é que cada um dos poderes tem a sua função típica. Ao executivo cabe executar as leis que são emanadas do poder legislativo. Ao poder judiciário cabe julgar os conflitos que surgem na sociedade e que são postos a ele. E ao legislativo são 2 funções típicas: legislar, criar leis nas quais existem obrigações e direitos para a sociedade e para os próprios políticos, e fiscalizar. No caso legislativo, ele tem o poder, a competência de fiscalizar os atos
do executivo. Por exemplo, fiscalizar se o contrato está sendo executado da maneira como foi firmado, fiscalizar se o contratado está executando o contrato, se o contrato seguiu as regras lá da Lei de Licitações, a 8666, e, por fim, ele pode apreciar as contas do prefeito, que são, sim, apreciadas pelo Tribunal de Contas aqui do Estado, mas essas contas elas são submetidas à análise da Câmara e por 3/5 da votação dos membros da Casa pode ser, apesar de as contas terem sido reprovadas, podem ser aprovadas. Isso acontece muitas vezes com um caráter político. Você aprova as contas ou rejeita apenas e tão somente porque o submetido à apreciação é um político do campo oposto ao campo em que eu desempenho a minha atividade política. Infelizmente, isso acontece. Mas isso tem uma repercussão muito grande, porque se uma conta de um ex-prefeito ou do prefeito ela é rejeitada, ela pode, inclusive, tornar o candidato inelegível e impedir que ele, por exemplo, lance uma candidatura novamente. E isso é importante porque tira do palco político uma pessoa que mal geriu as contas públicas. E essa responsabilidade fiscal ela deve ser muito observada pelos vereadores, principalmente, mas pela população também. Deve ser analisado se o valor, o dinheiro arrecadado pelo município está sendo bem gasto pelo gestor, no caso, o Poder Executivo. Olha, amigos, está chegando aqui uma pergunta muito importante. O pessoal está dizendo, pergunte a eles por que os partidos não orientam os pré-candidatos a vereadores. Isso não seria uma negligência? Professora Severina. Veja só, um determinado momento, quando os vereadores foram à escola, né, da aula cidadã, uns foram questioná-los, questionou sobre isso, né? Porque, por exemplo, se você for analisar, para ser um conselheiro tutelar, hoje ele passa por uma seleção, né? Sim. Passa por uma seleção, né? Faz uma prova, e lamentavelmente a gente sabe que a lei não exige isso dos vereadores. E seria positivo se os partidos tivessem, né, essa preocupação. Não sei se seria viável, né? Eu não tenho um contato assim, como funciona, né, esse desenrolar dos partidos, mas que orientasse realmente aos vereadores para que eles pudessem saber para que veio, o que é que eles estão fazendo, qual o papel deles, porque muitos se enganam e não sabem, de fato, a sua função. E esse candidato, eu quero ser um candidato, aí vai ser, entende? E não sabe quais são as suas atribuições, não é isso? E muitas vezes a população se deixa envolver, e quando há uma pessoa, né, carente, que está desempregada, aí vou votar naquela pessoa porque está precisando, ela não tem um emprego, e não é por aí. Então, assim, caberia justamente aos partidos, se isso tivesse uma legalização, de orientar os seus pré-candidatos e aqueles que não têm o conhecimento, tem candidatos que já foram, né, vereadores ou já dando uma reeleição para vereador, então eles já têm um conhecimento, né, prévio sobre isso. Mas os novatos seria de fundamental importância que isso realmente acontecesse, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, quando eles são eleitos, chegam numa Câmara de Vereadores totalmente leigos, sem saber realmente o que vai fazer. Muito embora a gente sabe que as câmaras de vereadores, elas têm essa preocupação de quando esses vereadores levá-los a fazer um curso, né, preparatório, receber umas orientações. Isso acontece muito nas câmaras em início de mandato, né? Mas, sem dúvida, se você, antes de chegar lá, já tem conhecimento, isso seria muito fácil, porque aí você teria uma preparação já antecipada para exercer a sua função. Eu me recordo que nos anos 90, a nossa Câmara Municipal ela passou por uma reciclagem, pois naquela época tinha números grandes de vereadores analfabetos. E teve um pré-candidato a prefeito, que é advogado aqui do nosso município, e na época ele entrou com ação na justiça para que esses vereadores fossem capacitados, tal, e muitos entenderam de outra forma. É total que foi parar em Brasília. E quando chegou lá em Brasília, no momento que foi ler o jornal, na época era o presidente Fernando Collor de Mello,
em vez de dizer Fernando Collor de Mello, ele disse Fernando Colher de Mello, né? Então, isso virou a maior piada aqui na Câmara Municipal. Doutor João, como ressaltou aí a nossa professora, é importante os partidos orientar os seus pré-candidatos a vereadores e dizer a ele, olha, a função vai ser justamente essa quando vocês chegarem lá. Perfeito. Até porque os integrantes do partido, que são os pré-candidatos, candidatos e mandatários, é quem formam a instituição. Então, se a instituição, o partido, tem bons mandatários, bons integrantes, consequentemente, é o nome da instituição que vai estar sendo valorizado. Da mesma forma, se esse partido for formado por pessoas que não desempenhem bem o papel que lhes incumbe, termina recaindo sobre o partido. Fulano é do partido tal, então não tem uma boa qualidade. O pessoal faz muito essa associação. No partido tal eu não voto, só tem candidato ruim. Não é necessariamente assim. Todo partido, como toda instituição, como toda profissão, tem pessoas boas e pessoas ruins. Mas uma instituição que se preze, ela precisa tomar conta para que as pessoas que a integram sejam na melhor qualidade possível. E melhor qualidade possível não quer dizer necessariamente pessoas com determinados conhecimentos técnicos, porque nós temos diversos exemplos de mandatários, de políticos que não têm nem toda essa instrução, esse conhecimento formal todo, mas que muito bem representam a sua população. Por quê? Porque conseguem se cercar de pessoas mais inteligentes formalmente do que ele. Tem um ditado que diz, uma frase muito famosa, não lembro a autoria aqui agora, mas, salvo engano, está naquele livro Inteligência Emocional, que diz o seguinte: inteligente, quando eu morrer, eu quero que escrevam em minha lápide: aqui jaz um homem que se cercou de pessoas mais inteligentes do que ele. Essa é a verdadeira inteligência, se cercar de pessoas que possam somar ao seu conhecimento. Não você querer ser o bambambam, melhor do que todos, não reconhecer as suas deficiências, as suas necessidades. Então, o partido ele precisa prezar, sim, pela capacidade técnica e profissional e humana, inclusive social, dos seus integrantes, mas sem discriminar as pessoas que apresentam somente porque elas não alcançaram ainda. O ideal é que a educação seja levada a todos, mas aqueles que ainda não acessaram não podem ficar de fora do jogo político. Não é verdade? Porque vivemos está chegando aqui uma pergunta tão importante também. A nossa amiga aí, ela citou que ela concorda com a professora que todos deveriam passar por uma seleção. Mas eu quero fazer a pergunta para o Dr. João Guerra e a professora Severina Tavares. Uma cidade como Nazaré da Mata, talvez terá mais de 200 candidatos a vereadores. Será que não é a hora de se promover uma conferência municipal para poder ajudar os candidatos a tomar conhecimentos do seu papel como auxílio melhor para que eles possam corresponder realmente o seu papel de vereador? Professora Severina. Veja só, aí teria que ter uma interação entre todos os partidos, né? Para acontecer uma conferência dessa natureza, óbvio, né? Porque, claro, assim, isoladamente não iria atingir a todos, né? Mas eu fico muito com a fala do João quando ele diz, né, dessa preocupação que o partido deve ter, sim, de se preocupar, né, em orientar seus candidatos, até porque quanto mais candidatos de determinados partidos forem eleitos, melhor para aquele partido, né, é óbvio. Agora, sim, é interessante que todos têm direito de se candidatar, tem, né, a nossa legislação fala justamente disso, mas, assim, o eleitor tem consciência de quem ele está querendo que seja seu representante, né? Isso porque a pessoa sem nenhuma formação fica muito mais difícil dela reivindicar, né, questão de interesse de todos os cidadãos. Não é impossível, claro que não, para toda regra há exceção, mas uma pessoa que não tem uma formação, né, escolar, como é que ela vai analisar, por exemplo, um projeto de lei? Como é que ela vai
por exemplo, uma prestação de contas julgada pelo Tribunal de Contas e manda para o vereador analisar, ele vai fazer o que ele fizer, ou então, se ele for da oposição ou da situação, ele vai depender desses dois lados que ele seja. Então, ele não tem uma visão para fazer como deveria fazer o parlamentar. Então, eu volto a mostrar que isso passa pelos eleitores, né? Essa preocupação que o eleitor deve ter de quem escolher para lhe representar por 4 anos. Isso é de fundamental importância. Não pode mais continuar aquela velha política de comprar votos, gente, de votar. Ah, vou votar, minha vizinha vai votar nesse candidato, eu também vou. Não, você tem que analisar seriosamente. Isso aí, pode ser até que você vote no candidato da vizinha, se ele atender às suas expectativas, né? Mas que não votar por votar, não é isso? Então, agora, é lógico que se houvesse uma mudança, isso teria ser a nível federal, para que houvesse uma formação para esses candidatos, sem dúvida, isso seria seria extremamente positivo para toda a sociedade e para o próprio candidato, porque todos têm direito de ter o desejo de representar o que mora. Todos têm, independente de ser letrado ou não. Ele tem o direito, eu tenho o desejo de trabalhar pelo meu município. Agora, ele não pode ser porque a vida não lhe oportunizou estudar, não é isso? Mas aí, se houvesse justamente uma mudança na nossa lei federal que exigisse essa formação, seria, sem dúvida, extremamente positivo. Todos sairiam ganhando. Aqui conosco, Estela Guerra está dizendo muito bem. Doutor João, como foi feita a pergunta para vocês dois, qual é a sua opinião, doutor João? Eu concordo perfeitamente com a professora no que diz respeito à necessidade de o candidato, na verdade, o eleitor, analisar a competência técnica do candidato, os atributos que ele possui para poder desempenhar aquele papel. Ele precisa entender. Quando eu coloco que nós não podemos ter o preconceito, até porque a legislação, a Constituição, apenas exclui do direito de se candidatar os analfabetos. E esse requisito, quando se trata de analfabetos, não é tão rigoroso. Você não precisa ser completamente alfabetizado. Você precisa ter uma demonstração mínima lá de conhecimento, de análise, de interpretação, na verdade, de entendimento dos sinais da escrita. E aí, essas pessoas, elas não são excluídas em razão de nós vivermos num país democrático, mas, justamente, quando nós colocamos que o processo passa pelo eleitor, nós precisamos levar a educação a todos, não restringir o acesso das pessoas ao palco político, mas levar a educação mais aos cidadãos, para que essas pessoas que já têm esse acesso possam chegar lá com uma competência técnica maior. E com relação à formação que vem a ser dada, uma conferência, como mencionou aí, nós entendemos que existem sim entidades da sociedade civil organizada que levam esse tipo de conhecimento. Existem associações, por que não, por exemplo, o nosso movimento pode se dispor a levar algum tipo de conhecimento aos pré-candidatos, lógico, dentro das nossas limitações, mas nós podemos entrar em contato com colegas que tenham determinado conhecimento específico aqui ou ali e tentar levar isso para a população de uma forma geral. Nós temos também, nós sabemos, nos poderes legislativos, como na Assembleia Legislativa aqui de Pernambuco, existem órgãos que se chamam Escola do Legislativo. Nem todos os municípios têm, mas aqui na Assembleia Legislativa tem, e seria muito interessante que todos os municípios também tivessem em seus quadros, porque contribuiria para que aquelas pessoas que estão chegando agora na casa, no parlamento, na Câmara de Vereadores, pudessem entender melhor um pouco da lei orgânica, um pouco do regimento interno, como é o funcionamento das comissões, qual é o papel, quais são as matérias sobre as quais eles podem legislar, podem propor legislações, como é que ele faria a fiscalização das contas do Executivo, dos contratos que estão sendo executados pela Prefeitura, passar um pouco desse conhecimento, logo no começo do mandato, à própria instituição, para que os próximos 4 anos fossem desempenhados de uma maneira com um retorno social, um retorno para a população maior. Olha, nosso amigo Joel, ele está participando aqui conosco, dizendo, zelando pelo direito. Eu defendo que cada vereador eleito teria que ter um advogado para lhe assessorar. Quem mais está participando? Ivanei está dizendo, a população recebe da política a medida exata da pouca importância que dá. Luzinete Ferreira, ela disse aqui, na última eleição, votei uma pessoa muito competente, que fez muito pela população. Quando foi conselheiro tutelar,
Estou falando de Abinadab. Esse sim iria trabalhar com competência e honestidade para Nazaré da Mata. José Alves Filho, ele diz: a Câmara de Vereadores é um meio de vida, investir um valor para passar 4 anos tomando cafezinho, rindo da cara do povo. Olha, já citamos isso aqui no início, né, da live. Ele volta a dizer que deveria criar os conselhos e acabar com esta boquinha. Professora? Eu acho assim que toda generalização é muito perigosa, né? Porque, assim, que existem as exceções, não é isso? A gente sabe que, é lógico que hoje as pessoas estão muito descrentes com os nossos políticos, em todas as esferas, né, municipal, estadual, federal, há queixas, não é isso? Mas a gente sabe que existem também políticos comprometidos, né? Então, assim, cabe ao cidadão acompanhar, né? Acompanhar, realmente isso é unânime, todos agem dessa forma, entende? Então, eu acho que essa generalização é muito perigosa, justamente por conta disso, porque existem justamente vereadores, né, que eles lutam, eles reivindicam, eles buscam. Agora, eu acredito que deveria haver uma união bem maior, né, para cada questão em pauta, né, de exigir mais. Eu acho que falta entre os parlamentares um maior de reivindicar junto ao executivo que realmente execute aquilo que é solicitado pela população. E que os vereadores, eles, em sua maioria, eles chegam perto da população para atender às suas reivindicações. E nessa fala desse participante, a gente vê que há uma certa revolta, né? Uma certa indignação. Mas se você acompanhar de perto, né? Se você vai às sessões da Câmara, você vai ver quem está defendendo o povo e quem não está. E aí você pode falar com mais verdade, né? Nessa questão. Doutor João, aqui tem uma pergunta muito excelente, justamente dando continuidade à fala da professora, a nossa amiga Jaci Milene, ela está dizendo que nem todos os políticos são corruptos, né? Lógico. Também nem todos os profissionais de determinada área são excelentes, são perfeitos. Verdade. Toda área do conhecimento, toda profissão tem pessoas boas e pessoas más. Agora, quando as pessoas acham que na política só existem pessoas ruins, qual é a tendência? As pessoas boas se afastarem, dizerem: eu não vou me envolver com política porque é coisa de gente que não presta. Isso é uma falácia. Política é lugar de gente que presta para poder bem trabalhar e devolver um trabalho honesto, bom, proveitoso para a sociedade. Agora, se as pessoas boas se afastam, infelizmente só existe uma consequência. Não existe vácuo de poder. Necessariamente vai haver alguém lá. Se não for você, vai ser seu vizinho. Se não for você, olhando em quem você está sendo, em quem está sendo eleito, votando, fiscalizando, outra pessoa talvez esteja exercendo o papel, não o papel de cidadão dela, mas fazendo o controle do vereador para fins ilícitos, querendo interferir de maneira ilícita, pagando propina para votar em determinada lei, ou em troca de cargo, votando porque contemplou determinado cidadão com um cargo A ou B. Enfim, resumindo, é uma frase de Platão que diz o seguinte: a consequência, para você que não participa da política, você tem todo o direito de não gostar, mas a consequência é que você vai ser governado por aqueles que gostam. E não necessariamente aqueles que gostam vão lhe representar. É verdade, doutor João. Olha, amigos, quero aqui agradecer a participação de todos vocês, doutor João Guerra, da professora Tereza Severina Tavares, perdão. É tão tal que está chegando várias perguntas e o pessoal está dizendo aqui, olha, seria bom essas disciplinas nas salas de aula, justamente sobre a questão de conscientizar ainda mais a população, ter a participação na política. Quero agradecer ao doutor João, a professora Severina Tavares. Vamos marcar outra live, né? Quero aqui agradecer já no finalzinho também a doutora Estela Guerra,
participando conosco, está dizendo aqui, excelente live. Nós vamos amadurecer, tá, esses assuntos. Segunda-feira, os amigos estão disponíveis? Na próxima segunda-feira? Segunda-feira eu acredito que sim, mas eu preciso dar uma olhadinha na minha agenda. Pronto, qualquer coisa é só entrar em contato com a nossa produção. Professora? Certo. Vamos ver se João pode, se puder a gente marca. Tá ok. Eu quero aqui deixar um tempo reservado para vocês fazer as suas considerações finais. Quero aqui agradecer a professora Severina Tavares. Suas considerações, professora. Eu agradeço, né, o convite e gostaria de dizer o seguinte, que falava aí sobre a necessidade de uma disciplina, né? Lamentavelmente não existe, mas aqui na Nazaré da Mata, na Escola Dom Vieira, a gente tem esse trabalho com os alunos de terceiros anos e eles realmente adquirem uma criticidade enorme. Os vereadores da nossa cidade que participaram já das aulas cidadãs, eles, como os alunos, são amadores nessa questão de voto, né? E quem sabe esse projeto ele não se estende para outras escolas para que a gente passe a ter pessoas mais críticas. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, as eleições próximas, né? Então, que cada cidadão dê valor ao seu voto, né? Vote com consciência e com responsabilidade. Veja quem é aquela pessoa que vai representar seu município durante 4 anos, exercendo de fato a sua função, né? E aos candidatos, né, os candidatos, os pré-candidatos, futuros candidatos a vereadores, que realmente honre a confiança que os eleitores vão dar em você e exerça seu mandato com responsabilidade e coerência. Uma boa noite para todos. Doutor João Guerra, quero agradecer ao senhor pelo convite. Eu sei que o senhor é um homem muito ocupado. Às vezes eu estou acompanhando também suas lives, no momento que posso também. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa A Hora da Verdade. Olha, Rony, eu que tenho a agradecer e parabenizar você por promover esse tipo de evento, as diversas lives que você está organizando, levando conhecimento para a população. Isso é um papel muito importante da mídia, principalmente hoje com a internet, onde a informação é mais facilmente acessada. E também gostaria de dizer que eu tenho familiares em Nazaré da Mata, e para mim foi uma grata surpresa quando eu conheci ano passado o projeto da professora. Nós conhecemos esse projeto em dezembro do ano passado, como eu disse, quando eu fui à Rádio Nas FM apresentar o nosso projeto. E aí descobri, fiz questão imediatamente de entrar em contato para poder compartilhar conhecimento. Como nós costumamos dizer, as boas ideias devem sim ser replicadas, devem sim ser copiadas. E essa ideia da professora é interessantíssima e nós estamos tentando levar esse assunto para o debate com pré-candidatos de municípios e partidos diversos através do nosso canal Cidadão Arretado, justamente para levar, compartilhar esse conhecimento e estimular que outros municípios, outras escolas públicas ou particulares também adotem iniciativa semelhante. Então, fica aqui o meu agradecimento mais uma vez a você por nos convidar. Estaremos sempre à disposição. A professora Severina Tavares também, agradecer a ela pela contribuição que ela dá aí ao município e região e aos nossos ouvintes. Também sem a participação de vocês, meus amigos, é impossível. Tudo só muda. As coisas só mudarão quando vocês, eleitores, todos nós nos unirmos e divulgarmos essas ideias, de realmente acompanhar o trabalho do mandatário e exigir uma representatividade. É isso pelo que rogamos. Amigos, muito obrigado. Boa noite, doutor João Guerra. A professora Severina Tavares, dê um abraço no seu genro, tá? Gente boa, da melhor qualidade. Eu conheço o doutor, ele é aqui da nossa região, excelente médico, tá certo? Boa noite, doutor João Guerra. Boa noite, professora. Boa noite a todos que participaram aqui conosco nessa live. Até a próxima semana, assim se nosso Deus nos permitir, onde estaremos aqui abordando outros assuntos mais importantes e conscientizando ainda mais a população a não vender o seu voto. Lembre-se que, dia 15 de novembro, ao dirigir a urna, faça valer exatamente o seu voto como cidadão brasileiro. Nosso muito obrigado a todos. Você ouviu o programa A Hora da Verdade. A apresentação Rony Barros. Até a nossa próxima edição.